chegamos até aqui. Oi, gente! A gente está aqui hoje para falar do mês do orgulho LGBT. É um mês super importante, a gente pensa que entende a importância do assunto, mas na verdade a gente chegou à conclusão de que a gente não entende, né? Não entende. Por isso, a gente trouxe o Pedro Pitanga, do blog Homens de 30, para esclarecer um pouco mais pra gente poder aprender um pouco mais sobre o assunto, né? Que é um assunto muito importante e que às vezes não faz parte do nosso dia a dia, ou a gente não se aprofunda no assunto, fica sabendo de uma forma muito superficial e a gente quer aprender mais. Certo? Pra não falar coisas que não tem sentido, coisas erradas, nada como dar um lugar de fala para quem realmente tem todas as informações para passar pra gente, ou pelo menos a maioria delas, né, Pedro? Seja bem-vindo, Pedro. Olá. Seja bem-vindo. Oi. Podemos começar perguntando sobre Parada Gay, por exemplo? Que Essa vai semana, ser agora, dia 23, né? No Domingo. domingo. E assim, o que é a Parada Gay? Eu sei que mudou de nome, já não chama mais Parada Gay. Como é que funciona? Parada Como é que do veio? orgulho LGBT. Aliás, o mês de junho é o mês do orgulho LGBT, e aí que mais e tantas outras siglas que vão surgindo nesse processo todo. Mas a parada é um manifesto. É um manifesto por visibilidade, é um manifesto por direitos, é um manifesto pela importância que tem que se dar, né, à causa LGBT. Enfim, é a forma que as pessoas encontram, na verdade encontraram, em 1997, para ir às ruas e reivindicar aquilo que é deles de direito. Viver. Perfeito. Meninas, posso falar a respeito da receita? A nossa receita! Pedro, hoje eu resolvi fazer uma pipoca colorida, tá? Em homenagem a você. A bandeira, né? A bandeira, na verdade, né? Então, os ingredientes básicos que eu tenho para passar para vocês aqui da pipoca é milho de pipoca, tá? Óleo, açúcar cristal, na verdade, água e uma essência de baunilha, tá bom? Então, eu vou começar o processo aqui, eu vou colocar o milho de pipoca e vou aqui devagarzinho. É pipoca, gente. Se vocês querem mais detalhes depois, a gente passa para vocês num outro momento, mas prestem atenção aqui. Mas eu já tenho uma dúvida. Que o assunto do Pedro é muito mais interessante. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Já tenho uma pergunta. Existe a diferença entre o óleo, usar o óleo, a margarina e a manteiga? Existe, principalmente para estourar a pipoca. Como a temperatura é muito alta, eu não posso colocar margarina porque ela queima. E também ela tira o brilho dessa pipoca doce. Como é uma pipoca doce, vai açúcar, açúcar cristal na verdade, eu quero que ela tenha um brilho. E se eu colocar a manteiga, ela dá uma ofuscada. E para colorir, eu vou usar o corante em gel mesmo, que a gente acha em lojas de produto para confeitaria, tá bom? Nada diet. E faz diferença o açúcar cristal pro açúcar refinado? Faz por causa do brilho. Calda, essas coisas, geralmente a gente usa açúcar cristal. E eu queria fazer uma pergunta pra você. Que foi aprovada uma lei bem importante, que a gente ouviu falar, mas também não tem muita certeza. Você pode explicar pra gente o que é essa lei nova? É uma lei que criminaliza a homofobia, a LGBTfobia. Já está em trâmite há muito tempo. E a gente precisava, né, de algo que nos protegesse e que desse o título de crime ao que é praticado contra homossexuais e gays de todo o Brasil. 5 votos a 3. Então a gente passou bem nessa. Não, ou seja, assim, tá realmente ganhando relevância esse movimento, né? Assim, as pessoas estão acordando, estão despertando pra isso. Acho que você consegue enxergar isso pela população geral hoje, sabe? Você consegue ver um movimento muito maior entre a sociedade. Você vê Pablo Vittar fazendo sucesso, você vê artistas do segmento LGBT, drag queens, que jamais teriam espaço no Domingão do Faustão, por exemplo, tendo visibilidade, tendo espaço e representando toda essa classe. E é o mais engraçado, falando de Pablo, engraçado no sentido oposto da coisa. Porque quando você fala em LGBT, em gays, existe, né, preconceito entre os próprios gays. E o Pablo acaba ficando naquela linha de preconceito bem abaixo, onde todo mundo olha, além da sociedade como um todo, os héteros, os gays também olham com preconceito. Ou seja, todo mundo olha pra ele com preconceito. Sim, porque é o afeminado, porque é o que se monta, porque tantas e tantas questões. E eu achei umas fotos maravilhosas, né? Você já viu? E aí, Eu nem e sabia uma pessoa que é hostilizada o tempo inteiro, que já apanhou até a escola, pelo que ele fala, É mesmo. ganhar essa visibilidade, né? Emergir, assim, surgir para a grande massa e ter o apoio, né? Que é o mais importante. Não só da população, mas das empresas, das gravadoras, enfim, do mercado como um todo. Tá ganhando o espaço dele, né? Na verdade, ele e tantos outros, né? Você acaba Tá puxando, ganhando né? espaço. Você precisa de uma
pessoa de visibilidade para puxar as outras. E Pedro, a gente sabe que em todas as famílias sempre acontece, né? Existem gays, sim, muitas vezes são hostilizados na própria família, não tem acolhimento da própria família. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim como foi para você esse processo dentro da sua família, e se você tem alguma coisa bacana para falar, não para os gays, mas para os pais dessas pessoas, né? Para os pais? É. Para os pais, de verdade, eu não sei. Porque eu acho que é muito difícil você falar para um pai ou para uma mãe, porque vai variar muito da região que moram, do que eles tiveram de informação, do que eles tiveram de crenças, estudo. né? Tudo, sim. São muitas coisas. Eu acho que você precisa colocar o amor à frente de tudo. O quanto você ama o seu filho, a sua filha, o quanto vale para você saber que o seu julgamento tem peso muito maior do que o julgamento da pessoa na rua. Eu não posso falar pelo pai do outro, posso falar pela minha mãe. Desculpa, gente. É só para parar o processo aqui da pipoquinha. O que aconteceu aí? Então tem que parar o processo de fritura mesmo, de estourar. E a gente coloca um pouquinho de água para ela poder pegar a cor. Tá? Agora ela vai pegar a corzinha aqui. Pode continuar. É só um barulhinho, mas tá tudo certo. Mas voltando, É um caramelo que a como gente foi tá pra fazendo. você, dentro Tá da falando sua que casa? o mais importante de tudo é o amor. É o Concordo. amor, é o amor. Eu prefiro falar diretamente com quem passa por isso. Eu acho que você precisa, como gay, primeiro saber em que família você está. Entender até onde você pode ir. Não adianta eu me rebelar, falar, vou me assumir gay, vou, sair chutando tudo, e aí você é posto pra fora de casa sem nem ter o que comer. Acaba sofrendo mais do que Mas, precisaria, né? Por então, uma às vezes, revolta, por um julgamento de si é muito mesmo, difícil né, falar, mas agir matematicamente, sei lá, com com estratégia, planejamento. com planejamento. Sim. Eu, quando me assumi, eu já tinha um emprego, já era independente financeiramente, apesar de ter certeza que eu não iria passar por isso. Mas então eu primeiro pensei, toda vez que me perguntam isso, porque eu já tive programa de rádio, hoje eu tenho um blog, como que é, eu sempre falo, conheça a sua família, sabe? Saiba o passo que você vai dar, não saia chutando tudo, porque é importante você saber o que vai acontecer com você, entende? Se proteja. Minimizar as perdas, né, Sim, mesmo, sim. porque assim, você pode ir realmente fazer disso uma guerra, né, e acabar se saindo muito mais machucado, né, ou é o que você falou, ir pelo lado do amor, né, assim, se apresentar sem guerra mesmo, né, sem colocar as cartas na mesa, sem sair pro ataque, né. Não é nem ataque, eu diria, mas assim, às vezes a gente quer assumir porque tá namorando, porque tá apaixonado, por isso, por aquilo, sente essa necessidade, mas esquece que a sua família não veio da mesma geração que você. É preciso ter um entendimento também, que a minha avó pensa diferente da minha mãe, que pensa diferente de mim. É muito bacana a fala do Pedro quando ele fala a respeito de como a pessoa tem que entender a família. Porque geralmente a família, a gente coloca o contrário, né? A família precisa entender, mas ninguém melhor que a própria pessoa para mostrar para a família, através de respeito, né? De alguns recursos, Como se não colocar, atacar, né? Mas mostrar que tá tudo certo. Mas vale lembrar que pra mim é muito fácil falar, porque eu vivo numa bolha chamada São Paulo. Então quando a gente vai pro interior, quando a gente vai para cidades fora de São Paulo, enfim, interiores também, a gente percebe uma realidade totalmente diferente, uma sociedade totalmente machista. No meu blog, quando eu falo, por exemplo, de cortar o cabelo e ir para um salão fazer uma unha, para algumas pessoas falam que isso numa cidade, sei lá, interior da Bahia é muito difícil, porque as pessoas já praticam preconceito só por esse ato, de você se cuidar. Ou seja, imagina você se assumir. Ó. Ai, que linda! Ai, que delícia! Ih, deu uma queimadinha aqui no fundinho. Fez a panelinha aqui. Tudo mas certo. não tem problema, por quê? Tem problema nenhum. Tinha que comer assim mesmo. Essa tá linda, Aí, ó. Uma corzinha só não basta, né? Bacana. Ficou Né? ótimo. Que delícia! Gente, essa queimou, quem tava no fundo, eu tô bem distraída aqui com o assunto. Opa. O assunto tá bom, a comida foi, tá tudo Onde certo. tá? Eu tô vendo ela ali, ó, fazendo negócio, olhando Tô na minha cara. Mas me perdoem, pelo menos aqui, ó. Ficou lindo. Já foi Sem feito, problema. tá bom? A Fernanda, no começo do programa, antes de começar, ela tava pegando uma de cada cor pra ver a diferença de cor. De sabor, De sabor. Né? Entre elas. Gente, eu coloco essência de baunilha, na verdade. Aí eu descobri que não tinha diferença, era só a cor. Mas eu gosto mais da vermelhinha. Não, a vermelhinha não. A cor é- a cor é- baunilha. Eu já pegando a panela de vocês e mostrando, né? É que baunilha é um sabor mais, né? Pipoca de limão, né? Pipoca de... Né? Então a baunilha Gente, é pipoca é universal. pipoca, né? verdade. Pipoca é pipoca, sem Caramelo, variação, né? caramelo, Vamos, sem invenção. É isso.
Vou perguntar uma outra coisa pra você, na verdade. Qual o maior medo que você tem hoje? Nossa, me perguntaram isso esses dias. E eu acho que é o medo de você construir algo com alguém e não ter isso respeitado. Como assim construir algo com alguém? Essa coisa do não respeitarem a família que a gente monta, não respeitar o casamento, enfim, agir com tamanha brutalidade muitas vezes, sabe? Tirar você de dentro de casa. Enfim, é um medo que me faz presente. Tipo, construir algo com alguém, e construir algo é tão difícil, né? E de repente, por uma circunstância da vida, eu não sei se eu estou protegido. Eu não sei até onde vai a minha proteção. Ou seja, a proteção da lei Olha não é isso, suficiente, né? No caso, já existe hoje da lei, né? o casamento LGBT aprovado, enfim, tantas coisas, mas assim, é tudo muito, né, no papel, assim, tudo na muito prática, novo, né? Na prática é tudo muito diferente. Pê, a gente queria agradecer muito a sua participação e até falar, você tem alguma mensagem para deixar? Respeito. Respeitem. Acho que o respeito é a base de tudo. Respeite o próximo, respeite você mesmo, respeite a sua família, respeite seus amigos, respeite o direito de escolha do outro. Perfeito, também Perfeito. concordo. Maravilha. Vamos comer a pipoca? Então, essa é a nossa... Estamos na mesma luta, exatamente. Respeito, acima de Obrigada, tudo. meu Pedro. Muito obrigada pela sua participação e pelo tudo que a gente aprendeu, né? Que pra mim é uma grande novidade. Vamos ter que aprender mais sobre o assunto. Espero que as assunto. pessoas, né, que estejam nos assistindo tenham aprendido algo também, né? Mas eu acho Estejam muito abertas. legal, só para finalizar, vocês colocarem isso. Você não precisa saber sobre o assunto. Você precisa estar aberto a conhecer. Ah, Então, isso se é você verdade. não sabe, não tem problema, pergunte. Perguntar não ofende. Verdade. Que foi assim que começou esse programa, na verdade, né? A gente perguntando sobre o que significava, né? É isso. Muito bom, muito obrigada. Obrigada. Vamos comer gente. pipoca! Pipoca colorida! Tchau,